Vocês já pararam para pensar como o que faz, o que legitima um saber, sendo ele construído, defendido e divulgado em um determinado meio? Essa pergunta é super importante quando a gente se debruça sobre as questões de epistemologias do Sul e pensamento decolonial, porque de fato é preciso questionar o que fez do saber ocidental, canônico, do saber acadêmico dentro das ciências humanas legítimo. E mais do que isso, hoje, nos dias atuais, o que faz desse saber construído já há quase 500 anos, continuamente legítimo, e por que ele é a base de boa parte dos estudos dentro das ciências humanas, dos estudos de formação dentro das universidades. Por que é que a gente simplesmente fecha os olhos para uma série de outras formas de pensamento e adota esses saberes como os universais, como os principais para uma formação em ciências humanas? Essa é uma das perguntas que mais me instiga atualmente, porque justamente trata da gente questionar toda essa construção do saber científico dentro das ciências humanas ao longo dos últimos tempos, na verdade desde o século XVI. E justamente porque a gente sabe que, né, nas ciências exatas, uma teoria, um paradigma, ele foi sendo construído, testado cientificamente, e aí houve as alterações até hoje. Isso continua acontecendo o tempo todo. Não que nas ciências humanas isso também não aconteça, mas é um outro ritmo, são outras modulações desse processo, e justamente a gente não abandona totalmente pensamentos muito antigos. A gente continua utilizando, claro que fazendo algumas nuances, né? Fazendo algumas observações e trazendo também novas teorias aí à tona. Só que o que está de fato em jogo dentro da construção do saber científico nas ciências humanas, muitas vezes, é obviamente uma relação de poder, que trata de apagar, destruir, eliminar, e que vem fazendo isso desde o século XV e XVI, da formas de outros saberes, né? Outras formas de ver o mundo. Então, recentemente eu me dei conta que, através de várias leituras, obviamente, eu não me daria conta sozinha, né? Que se trata de um processo de epistemicídio e acúmulo de poder. Existe, obviamente, um privilégio epistêmico de homens ocidentais, e aqui eu estou falando sexo masculino, sobre o conhecimento produzido por outros corpos, por outras políticas do conhecimento. E isso acaba gerando um processo de injustiça cognitiva, de violência cognitiva, né? Para além de toda a violência sofrida nos últimos séculos de colonização e patriarcado, a gente continua sofrendo uma injustiça cognitiva e uma violência cognitiva, e que acabam, então, acaba privilegiando projetos mais imperialistas, mais colonialistas, mais patriarcais, num mundo que hoje já não faz mais sentido, né? Essa inferiorização de determinados conhecimentos dentro das ciências humanas e a construção da verdade a partir dessa supremacia desse conhecimento eurocentrado já revela,
né, o como a gente está diante de um monopólio, de fato, do conhecimento de homens ocidentais que geram estruturas e instituições capazes de produzir o racismo, o sexismo e muitos outros preconceitos. E aí, recentemente, eu li um artigo do Ramon Grossfogel que vai questionar justamente isso, né? Como é possível que o cânone do pensamento de todas as disciplinas das ciências sociais nas universidades ocidentais e ocidentalizadas, não precisam estar localizadas no Ocidente, mas adotarem um modelo ocidental de universidade, como é possível que esse cânone se baseie no conhecimento produzido por uns poucos homens de 5 países da Europa Ocidental: Itália, França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Como foi possível a gente chegar até aí? O que permitiu que esses 5 países alcançassem o privilégio epistêmico a ponto de se considerar o conhecimento ali produzido superior ao resto do mundo? Como que houve a monopolização da autoridade do conhecimento na mão desses países, na mão dessas teorias? E por que o que a gente conhece como história política, teoria social, filosófica, econômica, teoria crítica, se baseia unicamente na experiência sócio-histórica e nessa visão de mundo destes homens desses 5 países, né? E aí trata-se da gente fazer um grande trabalho, né, de desconstrução de tudo isso para entender como é que a gente chegou até aí e o que está alimentando nos dias de hoje esse tipo de prática, esse tipo de comportamento, uma vez que esses comportamentos eles são constantemente alimentados e retroalimentados por um sistema universitário acadêmico também que não dá espaço para outras epistemologias e continua colocando esses elementos como cruciais na formação do pensamento dentro das ciências humanas. Pois bem, é preciso a gente perceber, e aí que esse artigo me trouxe assim uma luz muito clara nesse sentido, de que não são processos separados, por exemplo, a colonização, a caça às bruxas, a deslegitimação do humano, de outros seres pertencentes a outras etnias, pertencentes a outros continentes que não o europeu, né? Todos esses processos, eles se imbricaram num determinado momento. Inclusive, a própria caçada aos árabes, aos mouros, aos judeus e a conversão nas cruzadas, esse autor ele coloca junto dentro desse processo de epistemicídio, que começou, então, bem neste momento em que a Espanha e Portugal estavam prestes a desbravar o oceano e conhecer outros povos. As cruzadas foram, juntamente com todos esses processos de caça às bruxas, colonização, escravização de povos, responsáveis, né, pela emergência de um modelo conceitual baseado em extermínio, em violência, em supremacia branca, em desconsideração de alteridades, né? E muito alimento dentro do próprio sistema para continuar se colocando como universal. E mais do que isso, né? É muito engraçado como essa questão da universalidade que a gente fala do conhecimento. O que é a universalidade? A universalidade é a gente tomar uma ideia e falar, bom, isso
é válido para o mundo todo, é válido para todas as situações. Eu estou falando aqui disso, eu estou falando dessa teoria, dessa filosofia, desse pensamento, e isso realmente ele explica o mundo todo, né? Na verdade, não. Na verdade, a forma de construção desse pensamento reflete uma concepção de mundo muito específica, que está localizada, situada num determinado tempo, num determinado espaço, numa determinada cultura, numa determinada situação social. E isso é muitas vezes ignorado sobre a pretensa ideia, né, pretensão de uma universalidade. Ou seja, essas ideias ocidentais desses 5 países se julgam capazes de explicar realidades sócio-históricas do mundo todo e que não tem nada a ver com a sua cultura. Isso é muito grave.